certo? Principalmente quando ele não é estruturado de forma de objetos. Porque muita gente tem certa dificuldade de aprender orientação a objetos. Quem começou a trabalhar com Java e depois foi para PHP, achou PHP orientado a objetos estranho no começo e depois, fichinha, bem fácil. Algumas coisas de polimorfismo que tem no Java que é um pouco diferente do PHP. E basicamente a documentação do PHP que fala sobre polimorfismo é meio estranha, bem estranha comparado ao Java. Então, a galera que costuma programar, misturar HTML com PHP, tudo bagunçado ali, costuma também, geralmente pessoas que estão começando, não viram ainda as maravilhas da orientação a objeto, e muitos dos que estão começando acabam deixando a segurança em segundo plano, que é o que diz ali. Rapidamente, pequenas aplicações são lançadas na web. Se você baixar qualquer apostila de PHP na internet, comprar livro, qualquer coisa, vai vir com exemplos práticos, formulários, cadastros, registros, manipulações. É fácil de começar logo a deixar um cadastro. Como monta um e-commerce? Carrinho de compras, listas, essas coisas, lista de itens, adicionar carrinho, esses cálculos. No início é uma coisa fascinante fazer isso. Aí a galera se empolga e já começa a postar na web. Pequenas aplicações, coisas realizadas dessa forma. Só que a maioria deles, não possui controle de segurança básico, que é o que geralmente interfere, afeta muito as aplicações. Muitas delas começam a rodar bem, depois crasham, cai o servidor, porque ela não foi bem projetada. Outras até rodam bem, só que com falha de segurança que pode comprometer não só o código deles, mas principalmente o servidor. Então, eu vejo como o administrador do servidor é um cara que tem uma responsabilidade muito grande, porque ele tem que ter, além de configurar o servidor bem configurado, ele tem que pensar no que o programador pode fazer que vai deixar furo para comprometer o servidor. Por exemplo, Remote File Inclusion, foi o que o Alisson usou antes para a demonstração dele, que é baixar um shellcode e inserir uma shell através de URLs, como se estivesse simplesmente acessando um site, você insere um arquivo dentro do servidor e toma conta, certo? Muitas vezes o administrador desse servidor configurou o sistema para ele ser fácil para o programador, dar liberdade para o programador de criar do jeito que quiser. Só que muitas vezes essa liberdade do programador, ele pode fazer uma cagada dessas e comprometer o servidor inteiro e derrubar centenas de usuários de uma vez só, certo? Que é o que geralmente acontece. Muitas vezes um servidor é invadido por um site, mas esse mesmo servidor hospeda centenas de sites que cai todo mundo junto. Até que nem o Alisson falou antes, quando o pessoal está empacotando um servidor, eles estão empacotando um site, mas na verdade tem uma galera em volta disso. É que nem você vai lá e outro Center, caiu apenas 2 prédios. Só que um prédiozinho caiu. Mas quanta gente tinha por lá, né? Então as formas de ataque de servidor ocorrem diariamente e isso não é novidade. Todo mundo sabe que servidores são empacotados, são atacados, são invadidos diariamente. Enquanto a gente está conversando aqui, deve ter alguém concentrado em invadir algum, talvez o Fábio aqui, que está com o notebook o tempo inteiro. Ele pode não saber o que ele está fazendo. Então tem algumas formas de ataques. A primeira delas não é exatamente um ataque, eu vou falar dela também. Clickjacking, que é uma forma usada principalmente para phishing, que foi o que o Alisson comentou antes, que são aquelas telas que o usuário acredita que é uma coisa, mas na verdade é outra. RFI e LFI, que é Remote File Include e Local File Include, que basicamente elas funcionam praticamente iguais, só que o Remote File Include, como o próprio nome diz, você vai incluir um arquivo que está longe. Logo eu vou falar dela também. SQL Injection, esqueci, podia ter colocado, tem videozinho da Globo, se você procurar na internet, no Google, talvez esteja no YouTube, mas eu não tenho certeza disso. Não me lembro o nome do cara, não lembro o nome dele ainda. Otávio Ribeiro. Uma pequena aula de SQL Injection usando o Globo.com. Foi o alvo dele, só o Globo site. É verdade que ia dar uma luta ainda. Ele acessa o site dele, está propondo uma luta, ele usa a URL daquele pop-up, banner, sei lá o que ele abriu lá, e começa a disparar comandos SQL. No caso, o site utilizava, não sei se ele usa, SQL Server. Aí logo ele estava dentro do sistema e conseguiu pegar a senha do usuário root e fazer festa no sistema deles.
Cross-site scripting, XSS, tem duas formas de ataques desses. Refactor e Store, logo mais eu vou falar. File upload, que é tratamento mal feito de arquivos. Tinha mais um que eu tinha em mente antes, que eu esqueci de colocar quando fiz a palestra, mas se eu lembrar depois eu falo, se der tempo também. Então, clickjacking. Clickjacking é o que? É mascarar itens do usuário. Por exemplo, quando você recebe um spam, muitas vezes você clica, ou até aconteceu bastante pelo Facebook, na época do Orkut também acontecia, o pessoal passava um link. Isso acontece bastante com quem acha que é malandrão, geralmente acontece. Clique aqui e veja não sei o que. Aí muitas vezes o link que tem ali é um link verdadeiro. O pessoal usa bastante. Eu vi que estavam utilizando o curtir do Facebook também. Tem ali o curtir do Facebook com uma imagem. O cara mostra uma imagem, assim, show de bola, que a maioria da população vai ver e vai gostar. Aí tem o curtir. O cara quando vai clicar no curtir, uma coisa que ele não sabe, que ele não vai ver, é que vai ter, em cima do curtir vai ter um link transparente, totalmente invisível. Aí obviamente clica no curtir, mas realmente está clicando em outra coisa, que ele não sabe o que é. Certo? Até se a gente faz uma demonstração disso daqui a pouco. Então é o seguinte, clickjacking é a técnica de roubar cliques. Basicamente isso. Certo? É bastante utilizado para roubo de informações ou confirmar cadastro. Muitas vezes o cara consegue informações, a pessoa vai ali e confirma, ou digita alguma coisa e quando vai clicar em enviar, realmente está indo para outro lugar, esse tipo de coisa. É mais alto para phishing. RFI e LFI. Certo? Duas formas que são basicamente a mesma técnica, só que executadas de forma diferente. Resume-se em inserir um arquivo, geralmente um script malicioso, para o servidor executar. Essas falhas são de certa forma antigas, não são novas, mas ainda a gente encontra bastante sites com isso, certo? E geralmente quando a gente encontra é divertido brincar um pouquinho com eles. Isso não vou ser totalmente white aqui. É um pouco divertido, mas eu não costumo fazer isso. Podem ser fatais para o servidor, certo? Isso varia geralmente. No caso da RFI e LFI, pode ser problema de servidor mal configurado junto com o programador desatento, certo? Tem certas formas que você consegue, tem servidores que impedem a inclusão de arquivos em servidores remotos, tem servidores que impedem a inclusão de arquivos em certas pastas, então, de certa forma, o administrador do servidor configura o servidor de acordo com o perfil do usuário que ele vai ter. Eu disse antes, muitos administradores querem deixar o servidor mais livre para o programador, certo? Quem que programa? Quem que é coder? 1, 2, meia dúzia. Se deu meia dúzia aqui. Seguinte, você trabalha com que linguagem? O pessoal foca web, foca desktop, C Sharp, C++, Delphi. A galera não é muito da web. Opa, a não ser que está jogando PHP com GTK para rodar desktop, né? Aí é sacanagem. Só um fala de PHP que é para web e roda em desktop, isso é sacanagem. Seguinte, então quem é programador geralmente gosta de ter liberdade. Vai fazer um scriptzinho e ele vai rodar, roda muito bem no teu local, tu põe na web e fudeu. O servidor não dá suporte a essa função. Tem servidor, mas tem um servidor que eu vi que tem restrição a uma função printr. Não pode utilizar printr. Está nas listas de funções negadas por motivo de segurança, certo? Então, tem outros que não permitem incluir arquivos se estão fora do teu domínio, do espaço, ou do tamanho do servidor. Muitas vezes o programador se sente restrito, principalmente quem trabalha em PHP, que é uma cultura mais open, tem essa de ter a liberdade. Eu gosto de escolher o que estou fazendo, até se eu fizer cagada, a culpa é minha, né? Com certeza, o problema é que se quiser cagar num servidor, cai um monte de gente junto. Aí, se essas falhas, se o administrador deixou liberado esse tipo de acesso, o programador vai ter que tratar para que não seja utilizado por um fim, seja utilizado por pessoas de má índole. Ou de boa índole que estejam apenas pesquisando também, certo? Então, RFI seria um arquivo armazenado num servidor diferente do qual o site está
armazenado, certo? O que o Alisson fez antes, ele inseriu uma shellcode que estava num servidor e inseriu em outro servidor. Estava no servidor e inseriu na vítima, no caso dele. LFI seria executar de forma parecida com um servidor que está no próprio servidor, um arquivo que está no próprio servidor do site. Por exemplo, bastante gente utiliza aquele password, aquele arquivo que é geralmente utilizado pelo htaccess, que contém, acho que é htpassword, uma coisa assim o nome. Geralmente contém as usuários e senhas. Oi? htaccess. Isso, o htaccess utiliza o htpassword para armazenar as senhas para proteção de pastas, certo? Então você vai acessar uma pasta, usuário e senha, mas é proteção de htaccess. Se conseguir inserir um LFI pela URL, consegue pegar o arquivo, se tiver a falha, claro, né? O arquivo que fica armazenado essas senhas. Aí você simplesmente olha o usuário, geralmente a senha é codificada. Volta a senha, tem o usuário e a senha na mão para acessar, certo? Estou falando muito rápido? Só também quieto. SQL Injection. Essa é uma vulnerabilidade rara nos dias de hoje, certo? Não é muito comum, mas ainda existe. Infelizmente ainda existe. Inclusive, semana passada eu achei um site que tinha essa falha. Ano passado eu achei 2, de um amigo nosso, que é o Natan, que é o Alisson Sidones. Ele avisou o dono do administrador que tinha a falha, o cara ainda queria ferrar com ele. E aí, bom, eu simplesmente, geralmente eu consigo achar essa falha simplesmente quando eu acessar um site tem um campo de login e senha. Simples, coloca uma aspa ali e tenta logar, ou coloca um OR igual a 1, um comando de SQL simples, geralmente passa, se a falha não foi tratada. Aí, ou muitas vezes direto pela URL do site. Bem amigáveis, tem as URLs, tem lá, você acessa um site, tem produtos, aí você clica numa categoria. Aí lá na URL do site, fica o site lá, barra, aí ponto de interrogação, categoria igual a 2. Provavelmente esse número está indo para uma consulta de SQL e vai para o banco de dados. Se inserir um SQL nessa consulta, você pode acessar o banco deles. Só que, se não tem o tratamento, obviamente, se ela não é nem um pouco tratada, você acessa direto. Se tem tratamento, tem que usar um bypass, algo do gênero, para contornar a situação e tentar agir. Até aquele da Globosite foi feito assim, foi pela URL. Cross-site scripting. Essa é o quê? Esse bombou nas redes sociais, né? Principalmente quando tinha o Orkut, teve vários que pegaram, acessavam o perfil de alguém e de repente teu perfil era totalmente transformado, certo? Trocava foto, trocava nome, trocava tudo. E quem acessasse o teu perfil também acontecia a mesma coisa e ele ia se espalhando. Que é basicamente o quê? Aparentemente é um script simples e ele é feito em JavaScript. Geralmente, ele vai rodar direto no browser do usuário. Aí ele faz o quê? A pessoa que insere esse script, ele cria o script e envia através do formulário, geralmente um formulário de comentário, que nem no Orkut, no Facebook tem a opção para tu postar coisas para a galera ver, né? Compartilhar, tu escreve uma frase e posta, todo mundo vê. Se ao invés da pessoa escrever uma frase e ela colocar no script, o Facebook já é vacinado hoje, então não vai ser fácil digitar o script. Mas o Orkut também uma vez teve essa falha, o Vivende escreveu o script e postou, aí quem acessou a página que tinha aquele script, rodou o script e foi contaminado, o script foi passando de pessoa a pessoa, ele foi se espalhando pela internet, contaminando um monte de rede social, certo? E tem duas formas desse script, reflected ou stored. Reflect, ele é armazenado, quer dizer, ele geralmente não é armazenado, ele principalmente é executado em campos de busca. Por exemplo, o Google já foi alvo desse script, certo? Até o grande Google de hoje, no início já foi alvo desse scriptzinho. Pessoas, em vez de pesquisarem alguma palavra, inseriam o script e mandavam o Google pesquisar o que achava o Google, ou conseguir informações, algo do gênero. Só que ele não era armazenado, então ele ia para o servidor, aí o servidor devolvia a resposta, certo? Aí se alguém acessasse a página novamente, não existia o script, porque ele não ficou armazenado no servidor. E o store, ele é inserido através do formulário de cadastro, praticamente da mesma forma que o Reflected,
só que ele fica armazenado no banco. Foi o que aconteceu com o Orkut. O Facebook também já foi alvo disso. Então ele vai ficar armazenado no banco de dados e toda vez que alguém acessar, vai executar. Então a gente pode fazer um exemplo disso agora. Oi? Exemplo na hora sempre é bom. Exato, quase nunca funciona. Eu vou utilizar esse aqui, o Dumb Vulnerable Web App, que é um scriptzinho. É um sisteminha bem interessante, até acho que está fora de foco. É um sisteminha bem interessante, ele é open source. Se quem quiser baixar, eu coloco o site daqui a pouco aí. Que é o seguinte, até no final da apresentação tem a referência também para a gente postar na web, se alguém quiser baixar, é bem legal. Seguinte, ele tem a maioria das falhas aqui do lado esquerdo. Na verdade ele é um script, como se fosse um site totalmente bugado. Todas as falhas de segurança estão abertas nele. Então, é livre para ser invadido, sem restrições, sem culpa, sem peso na consciência, ele está derrubando ele no servidor. Alguns agora vão ficar felizes, outros tristes, né? Não vai dar para derrubar nenhum servidor, mas tudo bem, né? Então, aqui ó, XSS Reflected. Primeiro vamos baixar o nível de segurança aqui para ele executar de forma simples. Seguinte, vamos ver se ele vai rodar aqui. Vamos inserir um scriptzinho aqui como se fosse um campo de busca. Rodou. Certo? Engraçado, ontem eu tentei e não rodou. Jaguar. Seguinte, eu fiz uma busca, mas o navegador me retornou um olá. Até, não sei se está visível para vocês a parte da URL lá em cima aqui. Tá? O pessoal do fundo consegue ver? Não? Vamos ver se esse negócio aqui aumenta o zoom.